Boa noite, pessoal. Vamos ver, estamos aqui para fazer um flash aqui do finalzinho da apuração das eleições no Peru. Então nós tínhamos feito um primeiro flash aí na segunda-feira de manhã. E agora vamos fazer alguns comentários agora na reta finalzinha mesmo do processo que está terminando lá no Peru, segundo turno das eleições para presidente. Então, estamos esperando aqui entrar mais alguém. Certo? Logo mais vamos fazer um flash aqui, um comentário sobre o finalzinho da apuração nas eleições no Peru. Certo? Sei que tem muita gente acompanhando aí, muitos internautas que seguem o Esquerda Online. Nós vamos iniciar já já. Então, logo mais, já em alguns segundos, comentários sobre as eleições peruanas, a reta final mesmo do processo. Nós fizemos um primeiro comentário na segunda-feira de manhã. E agora a gente está aqui com os números que está quase finalizando. Boa noite aí, João. Boa noite, demais internautas. Meu nome é Davi Cavalcante. Eu sou cientista político e também faço parte da editoria Mundo do Esquerda Online. Então estamos fazendo aí esse acompanhamento de alguns processos políticos aqui na América Latina, principalmente na América do Sul. Fizemos algumas lives aí anteriores sobre a situação colombiana, sobre as eleições no Chile, sobre as mobilizações no Equador. Publicamos matérias recentes sobre a Bolívia e outros temas internacionais, né, sobre a questão palestina. Então, quem se interessa, quem acompanha, quem também tem solidariedade internacional aí pelas lutas, pelos povos, pela classe trabalhadora em outros países, pelas lutas feministas, da juventude, dá uma procurada aí no nosso portal Esquerda Online, que vai ter bastante artigos. Hoje a gente queria falar agora da reta final das eleições no Peru. Então nós estamos aqui com os números atualizados, vamos comentar agora, certo? Nós temos aqui, né, a totalização. Essa eleição está sendo demorada para dar os resultados, primeiro porque, diferentemente do Brasil, a votação não é eletrônica, a votação se dá em cédula física, onde você marca ali o velhinho X no candidato, mas com a diferença de que a contagem, a totalização de cada urna, ela é feita de forma eletrônica. Então se escaneia a cédula, depois vai fazer uma contagem eletrônica, né? Então a primeira demora é por isso, porque existem regiões distantes, né, do Centro de Administração Eleitoral, né, que é a Oficina Nacional de Processos Eleitorais, as regiões mais agrárias, mais rurais, as cidades menores, mais distantes do país, e também o Colégio Eleitoral do Estrangeiro, né, que tem aí 75 países onde ocorreram votação, né? Então por aí também há uma demora até maior do que internamente, né? Então a gente vai explicar já já como é que ocorre isso, né? Então, por exemplo, as votações que ocorrem no estrangeiro, elas ocorrem organizadas pelas embaixadas ou pelos consulados. As pessoas votam e depois vai se informar para a sede da administração eleitoral em Lima a totalização desses votos, o somatório desses votos. Então existem três formas. Existe a forma da apuração na própria embaixada ou no próprio consulado e se informa os dados via eletrônica. Existe o escaneamento, outra modalidade é o escaneamento das cédulas e se manda para apurar na administração central de Lima, na administração eleitoral, que é a Oficina Nacional de Processos Eleitorais. E também existe aquela modalidade onde um representante do consulado, da embaixada, leva fisicamente as atas para serem apuradas lá. Então é por isso que há uma certa demora no somatório dos votos que ocorrem no exterior. Para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando aqui da votação no estrangeiro, né, o colégio eleitoral envolve dezenas de países, aí 75 países, com 560.499 eleitores hábeis para votação. Não é? Então é um colégio pequeno, mas que está influenciando no resultado justamente porque a diferença entre as duas candidaturas está bem apertada, bem pequena, e é assim que vai terminar.
Só que agora, na reta final, a gente está vendo uma tendência, né, a ir se consolidando os resultados, porque, por exemplo, no exterior, agora, né, nós temos um boletim atualizado das 18 horas e 49 minutos de Lima, importante saber que há uma diferença de fuso horário, né, para o Brasil de 2 horas, então lá agora são 19 horas e 8 minutos, mas o último boletim que saiu foram às 18 horas e 49 minutos, então são publicados boletins a cada 30 minutos. Então nesse último boletim, das atas processadas no estrangeiro, temos aqui a consolidação de 188 mil votos apurados. Você vê que é um percentual pequeno em relação ao universo do Colégio Eleitoral peruano como um todo, que chega a ser mais de 25 milhões. Mas que tem sido importante por conta dessa diferença bem disputada, voto a voto, que está ocorrendo nas eleições. Já já a gente vai mostrar o boletim geral. Vamos ver primeiro aqui o do estrangeiro. Total de votos válidos até agora, 188.992. Keiko Fujimori, né, a candidata da direita, 125.102 eleitores, isso dá 66% dos votos. Né? E o Castilho, né, que é o candidato da esquerda do Peru Livre, Pedro Castilho, 63.890, que dá um total de 33%, 33,8%. Ou seja, você vê que é uma diferença para as votações no exterior, uma diferença grande, né, de praticamente 1 para 2 votos. Só que, quando a gente vai olhar o mapa total, e aí é a grande informação de todo o processo, nós vamos ver que no território peruano, que já está terminando em torno de 99,6% das atas processadas, né, faltando muito pouco para concluir internamente, aí a gente vê que a diferença é onde o candidato da esquerda, né, o Pedro Castilho, o professor Pedro Castilho, bota uma diferença enorme em relação à candidata da direita. Então nós vamos ter aí atualmente votos válidos apurados 17.057.631, não é? Com a candidata Keiko Fujimori com 8.444.570, que dá um total de 49,5%, e o candidato, atenção, veja só, o candidato Pedro Castilho, né, que é do Partido Peru Livre, que é o candidato da esquerda, com 8.613.000. Preste atenção nessa diferença, né? Isso vai dar uma diferença dentro do Peru, né, no território peruano, nos limites do território peruano, uma diferença de cerca de 169 mil votos. Então veja só, a diferença entre o Castilho, que é o candidato da esquerda, e a candidata da direita, Keiko, dentro do território peruano, está em 169 mil votos. Então vai terminar aí próximo de 170, 175 mil, se mantiver essa proporção aqui. Né? Então, se a Keiko mantém essa proporção na votação do exterior, vai dar uma vantagem a ela de em torno de 100 mil fora do país. Ou seja, se a gente fizer a subtração aí de em torno de, por baixo, né, nivelando por baixo, 175 mil de diferença para o Castilho dentro do território peruano e uma diferença de 100 mil para Keiko fora do país, nós vamos ter aí, né, uma vantagem de 75 mil votos já, é o que indica aqui o processo de apuração final. Né? Então, são números oficiais aqui coletados do órgão nacional, da Oficina Nacional dos Processos Eleitorais, e que indicam a vitória quase segura do candidato da esquerda ainda hoje, certo? Ainda hoje. Nós sabemos que lá a apuração vai até mais tarde, como aqui no Brasil são 9 horas, lá são 7 horas da noite. Então lá vamos ter ainda muitos boletins. A totalização, juntando os votos do território interno ao Peru e dos votos totais no exterior, nós temos o seguinte: Pedro Castilho com 8.676.951 né, 951 votos, o que passa de 50,3% dos votos válidos, e a candidatura da direita, né, Keiko Fujimori, filha do ex-ditador, herdeira política da família que
continuou fazendo política mesmo após a prisão do pai, né, com 8.669.672, ou seja, 49,68%. Então isso vai dar uma vantagem total de mais de 100 mil votos para o candidato Pedro Castilho. Então, muito importante, guarde esses números aí, que vai ser em torno dessa diferença que vai terminar, é o que está indicando aqui os números, as atas oficiais produzidas pelo órgão eleitoral peruano, é mais ou menos nessa média de 100 mil votos que vai terminar a diferença. Eu queria destacar que o candidato Pedro Castilho é um professor, né, um ativista sindical, né, com a carreira de professor aí de muitos anos, foi liderança de greves importantes naquele país, faz parte desse partido Peru Livre, que é um partido que pauta 2 pontos essenciais, que é a convocatória de uma Assembleia Constituinte para revisar a Constituição que foi imposta ainda no período da ditadura de Fujimori, né, que governou o país com mãos de ferro, né, com perseguição a ativistas, com perseguição aos movimentos indígenas, com prisões ilegais, tortura, desaparecimento, sequestro, corrupção e com uma política de esterilização forçada de mulheres indígenas, mulheres pobres, com mais de 300 mil vítimas mulheres com essa política de esterilização forçada. Então acumulou aí uma lista de vários, o pai dela, né? Vários, entre 1990 e 2000, vários processos. Depois ele viu que não ia conseguir enfrentar tudo isso, fugiu do país, tentou ficar exilado, mas mesmo assim teve o seu impedimento aprovado pelo Congresso, decretado sua prisão, então ele foi extraditado, está preso até hoje, né? Tá preso. Então uma das promessas da Keiko, que é a filha dele, é aprovar um indulto a ele. Inclusive ela já foi presa 3 vezes por acusação de corrupção lá no Peru, né? 3 vezes. Então, se ela for eleita, espero que não seja, como os números então estão indicando, ela vai suspender esses processos, né? Vai ser impedida de ser julgada e processada enquanto estiver na presidência da República. Se ela, espero que não seja, mas essa é uma das consequências. A outra consequência é que ela representa todo, né, um movimento de direita que se unificou agora no segundo turno em torno do nome dela, com partidos reacionários, partidos de ultradireita, partidos liberais, que defendem aí os programas que já se conhece e que nós estamos vendo as consequências aí, privatizações, corte de verba, né, praticamente nenhuma política social, submissão aos ditames dos Estados Unidos, ao imperialismo americano principalmente, nas relações exteriores, né, além de servir de ponte de apoio para desestabilizar o governo de esquerda na região, né? Então esse é um pouco o programa da Keiko, né? O programa do Pedro Castilho é a convocação da Assembleia Constituinte, nacionalização das grandes mineradoras, para poder se rediscutir o modelo de mineração, que é uma das principais fontes econômica do país, além de outros pontos relacionados a políticas públicas de educação, saúde, assistência social, direito dos trabalhadores, direito dos povos indígenas, e revisão de boa parte da legislação que existe naquele país, que está sob a égide ainda do entulho autoritário da Constituição da época de Fujimori e das políticas neoliberais que foram sendo implementadas aí ao longo dos sucessores do Fujimori. Então esse é o quadro peruano, que tende a terminar hoje à noite, né? A gente espera aí que esses números eles se consolidem aí como um resultado, salvo se houver alguma intercorrência muito grande, mas a tendência é a vitória do Pedro Castilho, certo? Então, estamos convidando todos vocês a acompanhar aí o portal do Esquerda Online, tanto na página, né, do portal, quanto no Facebook e no Instagram. Queríamos também pedir uma solidariedade aí ao portal, que estamos fazendo uma campanha de solidariedade, uma campanha eletrônica de contribuição, né, que você vai encontrar na www.http, né, /benfeitoria.com.br /esquerda online
recorrente, né? Repetindo, benfeitoria.com.br/invertida esquerda online recorrente. De novo, benfeitoria.com.br/invertida esquerda online recorrente. Então, é uma campanha de solidariedade para a manutenção do nosso portal, para manter a parte técnica, né, alguns profissionais, e também expandir cada vez mais a nossa cobertura. Bom, está tendo uma pergunta aqui do Ernesto Braga, né? Sim, uma pergunta importante: qual o total de votos do exterior ainda para serem apurados? Isso, muito importante essa pergunta. Veja só, agora no último boletim, que foi publicado às 18 horas e 49 minutos, lá do Peru, né, estavam, vamos localizar somente do exterior, foi a pergunta dele. Às 18h49, exatamente, no mesmo horário, estavam 64% das atas processadas. Isso significa que foi, como a gente chama aqui de apuração, né? Mas essas atas foram coletadas e foram contadas, não é a mesma coisa dos votos válidos, são 65%. Daí que vai se tirar os votos válidos, os votos dos candidatos, os votos nulos, as atas que vão ser impugnadas, as atas que têm erro, as atas que são ilegíveis, as atas que não têm firma, etc. Mas dessas que foram apuradas até agora, né, que são aí 65%, dá um total de 188 mil votos apurados até agora. Ou seja, se nós fizermos uma projeção com esses números atuais, nós vamos terminar com a totalidade dos restantes 35% das urnas, das atas do exterior. Nós vamos fazendo uma projeção, porque quando vai se contar os votos válidos, são os votos realmente reais que vão ser somados nos candidatos, mas com essa projeção atual de que o Castilho tenha 33% e a Keiko tenha 66%, a projeção é de que termine o Castilho com em torno de 100 mil votos e a Keiko com em torno de 195 mil votos, o que dá uma vantagem para ela de 95 mil votos, o que daria uma vantagem projetando essa percentual que está atualmente nesse último boletim, né, que é justamente esse percentual de 33% para o Castilho e 66% para ela, né? O que terminaria com uma vantagem, como eu falei para vocês aí, né, para uma totalização que agora está em torno de 106 mil votos, né, terminaria nessa margem de votação aí entre 80 mil e 105 mil votos de diferença, uma diferença pequena, apertada. Foi daí que a apuração ela demorou mais, porque os votos do exterior, que é um colégio pequeno, né, repetindo aí para quem não pegou no começo, né, as pessoas, os eleitores hábeis a votarem no exterior são 560 mil eleitores, 561 mil eleitores arredondando. Mas o índice de abstenção é muito grande, então a projeção é que termine aí em, no máximo, estourando 295 mil votantes, certo? Porque o índice de abstenção é muito grande. Algumas curiosidades aqui para a gente terminar sobre a votação no estrangeiro, né? Pegando aqui o caso, por exemplo, do Brasil, certo? A Keiko Fujimori está ganhando aqui, né? Já está quase terminado o processo de apuração aqui no Brasil, é uma urna aqui, né? Aqui são pouquíssimos votos, mas para você ter uma ideia da força aí dela do exterior, né? Tá, votos válidos apurados 4 mil votos, né? Ela tem 4.145, ela tem 2.204 e o Castilho 1.940, que dá uma diferença de 53% para 46% a favor da Keiko. Ou no caso dos Estados Unidos, vamos lá, um caso aqui importante que tem muitos votos, Estados Unidos, a Keiko 53 mil votos, né? Perdão, votos totais 53 mil votos,
a Keiko com 41 mil votos, ou seja, 78%, e o Castilho com 11 mil votos, apenas 21%. A Keiko ela venceu na maioria dos países nas votações do exterior. O que enseja aí um debate futuro para a gente discutir essas causas principais relacionadas à vitória dela no exterior. Né? Então, esses números que nós queríamos passar para vocês, as principais informações, né? Logo mais nós vamos estar organizando uma live com convidados do Peru para a gente problematizar o resultado, mas a indicação aqui, quase 100% de segurança, é da vitória do professor Castilho. Então, a gente queria dar essa boa notícia aqui para o final da noite, né, dizendo que a apuração ainda lá vai até mais tarde, porque a diferença de fuso horário é de 2 horas e os boletins saem de 30 em 30 minutos. Mas não queríamos deixar terminar a noite sem essa informação muito importante aí, que vai ter impacto em toda a geopolítica da América Latina, da América do Sul, ter a vitória de uma candidatura de esquerda aqui num importante país, né, aqui nosso vizinho, que tem em torno aí de 32 milhões de habitantes, né, um país que tem uma economia de peso na América Latina, e que uma vitória como essa poderá alentar outras, né, que possam vir aí na sequência. Tivemos o erro fatal aí das esquerdas no Equador, que se dividiram e produziu a vitória do banqueiro lá, né? Mas aqui parece que no Peru as esquerdas conseguiram aí um caminho comum, apesar de que há nuances, há opiniões, programas diferentes entre os partidos, mas conseguiram se unificar no segundo turno e parece que está dando um resultado bastante positivo, como a gente está vendo aqui com os números. Então era isso que a gente queria dar essa última notícia aí antes de terminar aqui, antes de terminar o processo da apuração, indicando que há uma tendência certa. Vamos ver aí a consolidação dos números da vitória do professor Castilho. Então é isso, boa noite para todos, agradecemos a atenção aí. Mais uma vez, quem puder, dá uma contribuição no benfeitoria.com.br/esquerda online recorrente, tá bom? Um forte abraço para vocês, boa noite, brevemente nós conversaremos aqui novamente pelo Facebook e também organizaremos mais um debate sobre a situação peruana e sobre outras questões latino-americanas. Um forte abraço para vocês, tchau, tchau.